que o sentimento, a música transmite um sentimento. Então eles podem realmente ver o que está ocorrendo dentro deles. O que é a inteligência? Não existe uma definição fixa e simples. Inteligência é uma palavra definida de várias maneiras. Se a gente colocar no Google, vamos ter uma resposta que aproxima alguma coisa parecida com a capacidade de aprender, ou entender, ou lidar com situações novas ou difíceis. Mas também somos introduzidos a diferentes tipos de inteligência. O que é a teoria das inteligências múltiplas? De acordo com a literatura, o livro Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner, propõe a diferenciação das inteligências humanas em modalidades específicas de inteligência, em vez de definir a inteligência como uma habilidade única e geral. Então vamos entender os tipos de inteligência. A inteligência musical. Sensibilidade ao ritmo, afinação, métrica, tom, melodia e timbre. Isso pode implicar a capacidade de cantar ou tocar instrumentos musicais. Pessoas famosas com inteligência musical incluem Beethoven e Jimi Hendrix. A musicalidade é a área da inteligência com a sensibilidade aos sons, ritmos e tons da música. Pessoas com inteligência musical normalmente têm um bom ouvido e são capazes de cantar e tocar instrumentos musicais, ou compor músicas. Eles têm uma alta sensibilidade ao tom e ritmo. Inteligência lógica. A capacidade de analisar problemas logicamente, realizar operações lógicas e investigar questões cientificamente. Pessoas com essa inteligência, como Einstein e Bill Gates, são muito bons em resolver problemas abstratos. A razão tem a ver com a lógica, abstrações e pensamento crítico. Inteligência naturalista. A capacidade de entender as nuances da natureza, incluindo a distinção entre plantas, animais e outros elementos da natureza e da vida. Prontamente capaz de reconhecer a fauna e a flora, e fazer outras distinções consequentes na natureza, e usar essa habilidade produtivamente na caça, na agricultura, na ciência biológica. Nutrir e relacionar informações com o ambiente natural. Exemplos incluem a classificação de formas naturais. Essa habilidade foi claramente valiosa no nosso passado evolutivo, como caçadores, coletores e agricultores, e continua a ser central em papéis como botânico ou chefe de cozinha. Inteligência sinestésica. A capacidade de usar o seu corpo de uma maneira que demonstre proeza física e atlética. Eles têm a habilidade motora fina. Os elementos centrais da inteligência sinestésica são o controle dos movimentos corporais e a capacidade de manusear objetos com habilidade, senso de tempo, um senso claro do objetivo de uma ação física, juntamente com a capacidade de treinar respostas. Inteligência linguística. Envolve a sensibilidade ao significado das palavras, a ordem entre as palavras e os sons, ritmos, inflexões e métrica das palavras. Eles geralmente são bons em ler, escrever, contar histórias e memorizar palavras junto com datas. Inteligência interpessoal. A capacidade de interagir eficazmente com os outros. Sensibilidade ao humor, sentimentos, temperamentos e motivações de outras pessoas. Essencialmente, é ser capaz de entender e se relacionar com as pessoas ao seu redor. Em teoria, os indivíduos que têm alta inteligência interpessoal são caracterizados pela sua sensibilidade aos humores e sentimentos dos outros, e a sua capacidade de cooperar para trabalhar como parte de um grupo. Inteligência intrapessoal. Sensibilidade aos próprios sentimentos, objetivos e ansiedades. A introspecção. Essa área tem a ver com a capacidade de ser introspectivo e autorreflexivo. Isso se refere a ter uma compreensão profunda de quem você é, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, o que o torna único, sendo capaz de prever as suas próprias reações ou emoções. Agora vamos ver quais personalidades melhor se encaixam em cada um dos tipos de inteligência. Lembrando que tanto você quanto as personalidades podem se encaixar em vários tipos de inteligência. Então, começando pela inteligência musical. A inteligência musical, ela combina muito com o sentimento de alguma maneira. Eu acho que o sentimento, a música transmite um sentimento. Então, os tipos de personalidade que são mais ligados com o sentimento, eu acho que eles têm uma vantagem na inteligência musical. Dois tipos que vêm na minha cabeça direto é o ISFP e o ENFP. Eu acho que esses dois tipos que têm o sentimento introvertido, é interessante ver esse ponto,
eles têm uma afinidade com a música porque isso expressa, que eu acho, né, que eles podem se expressar pela música de uma maneira que nenhuma outra forma, talvez a arte apenas, consegue demonstrar. Então eu acho que esses dois tipos se encaixam bem na inteligência musical. Vamos ver quem mais se encaixa bem na inteligência musical. Eu acho que o ESFP também é um tipo que, mesma história, é a combinação desses dois tipos, então eu acho que ele se encaixa muito bem aqui. Eu acho que o ESFP não, o ESFJ se encaixa muito bem, musical também. E o INFP, eu acho que esses tipos, eles representam bem a inteligência musical, mas eu acho que esses dois, eles estão na liderança, assim, para representar essa inteligência. A inteligência lógica, alguns tipos são bem destacados, né? Os tipos que têm o pensamento dominante. Então o INTP tem o pensamento introvertido dominante. Eu acho que ele se encaixa bem na inteligência lógica. O ENTJ é outro tipo que tem o pensamento, só que dessa vez o pensamento extrovertido como a sua função principal. Então eu acho que ele se encaixa bem na lógica também. O STJ é outro tipo que tem o pensamento extrovertido. E o STP também se encaixaria bem na lógica, se bem que eu acho que ele se encaixa melhor em outros lugares, mas vamos deixar ele aqui por enquanto. A inteligência naturalista, eu acho que essa é bem interessante. Eu acho que o ESFP é um tipo que se encaixa muito bem nisso, e o ISFJ. Os observadores, os tipos que têm a sensação e o sentimento bem aguçados, eu acho que eles vão, principalmente a sensação, eu acho que eles vão tender bastante para esse lado da medicina, da cozinha, porque eles realmente têm esse instinto naturalista. Inteligência sinestésica. Os tipos que têm inteligência sinestésica, eu acho que o ISTP se encaixa bem, o ISTJ se encaixa muito bem, e o ESTP tem esses três tipos, eu acho que eles representam a inteligência sinestésica muito bem. Porque eles têm a sensação ou dominante ou auxiliar, mas eles se baseiam muito pela sensação. Então, ter o contato das coisas, ter a manipulação física das coisas ajuda muito esse tipo, e esse tipo tem a inteligência corporal, física, boa para se encaixar bem nessa inteligência, né, sinestésica. Outros tipos que também podem ser sinestésicos, eu acho que o ISFP e o próprio ESFP e o ISFJ também. Eu acho que todos esses tipos também podem ser muito sinestésicos, mas eles se encaixam melhores nessas posições. A inteligência linguística, então a verbalização, a inteligência verbal é bem interessante. Eu acho que os tipos extrovertidos, eles podem ter uma tendência um pouco melhor para isso, porque eles estão sempre externalizando isso. Então, porque eles têm essa tendência mais fácil de externalizar, talvez a linguagem seja boa para eles. Então eu tô pensando nesses dois tipos aqui, como a inteligência linguística, o ENFJ e o ENTP. Então, porque esses tipos são extrovertidos e também são intuitivos, eu acho que eles têm uma boa facilidade com a linguagem. Outros tipos que se encaixariam bem aqui, eu acho que é o ENFP, eu acho que o INFP ia se encaixar muito bem aqui, e o INFJ também ia se encaixar muito bem aqui. Então os ENFs, em geral, eles têm a linguística muito boa. Eu acho que dá até para trocar aqui, deixar os ENFs aqui, e os mais pensadores aqui, né? Claro, o INTJ também pode ir na lógica, né? A inteligência interpessoal, que mais representam essa inteligência, eu acho que é o INFJ e o ESFJ, porque eles realmente têm uma facilidade em se comunicar com o outro, em fazer uma conexão com o outro e entender qual que é o ponto de vista da outra pessoa. O sentimento extrovertido é realmente um facilitador para essa inteligência, a inteligência interpessoal. Então, outros tipos que também caíram bem aqui, eu acho que o SFP, o INFP também, ele olha de uma maneira diferente, né? Ele olha pelo seu próprio sentimento introvertido, mas ele tem essa maneira também de reflexão muito boa. Mas eu acho que o INFP é o líder do intrapessoal, junto com o INTJ, porque esses dois tipos, eles são tipos intuitivos e eles também têm o sentimento introvertido. Então eles podem realmente ver o que está ocorrendo dentro deles. E o INTJ, ele tem o lado mais intuitivo, mais forte, né? Ele vê o que está acontecendo dentro dos objetivos dele, dentro do mundo que ele construiu, da visão que ele construiu, também com o seu sentimento introvertido, mas um pouco menos forte. Ele consegue ver o que está ocorrendo dentro dele, dentro do mundo dele.
Então eu acho que esse é o resultado final das personalidades e dos tipos de inteligência. É óbvio, essa é só a minha opinião. Identificar o seu tipo de inteligência é muito importante para saber no que apostar dos seus talentos naturais. Pessoas têm tendências e habilidades diferentes. É extremamente importante você achar o seu ponto de ataque, para saber onde investir para ter o melhor retorno. Descobrir onde são suas vantagens únicas e capitalizar nessas vantagens. O tipo de personalidade também pode ajudar a identificar os pontos fortes, e talvez ainda mais importante, ele ajuda a descobrir aonde precisamos de maior desenvolvimento para podermos ser mais completos e balanceados. Uma pessoa pode superar sua suposta inteligência e produzir algo fora do padrão, mas em geral vale mais a pena arriscar, apostar onde a pessoa tem maior chance de sucesso, para poder criar um impacto maior. Então, por quê? Porque saber o seu tipo de personalidade e o seu tipo de inteligência é importante. Cada um de nós tem o potencial de fazer diferença no mundo, só que de maneiras diferentes. Temos que nos encaixar ao mundo e achar onde aquilo que somos interessados encontra aquilo que somos bons. O termo estado de flow é isso, onde a concentração e o envolvimento se encontram e energizam a pessoa. Sabe aquela sensação que ficamos tão absorvidos pela atividade que nem notamos o tempo passar? Se a gente se engaja com alguma coisa que dá ao mesmo tempo a possibilidade de expandir as nossas habilidades e aprender coisas novas, a gente pode ficar hiper focado naquilo. Algo que seja desafiador, mas ao mesmo tempo alcançável. É a nossa maior oportunidade de criar impacto e sucesso. Qual que é a sua personalidade e qual que é seu tipo de inteligência? Qual é o seu tipo de inteligência preferido, né?